Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez. Vamos falar de Ashtanga Yoga como um método, como a prática de asanas funciona, como se organiza isso, como se dá esse processo de Ashtanga Yoga propagado pelo Patabi Joyce e continuando aí pelo seu neto Sharat Ji. Então, como funciona? O yoga, desde os seus primórdios, sempre tem como meta última, digamos assim, uma elevação. Essa elevação do ser implica na palavra yoga, que vem a ser a conexão, ok? O ponto é que, por ser uma prática ancestral da Índia e milenar, então significa que, com o passar do tempo, diferentes praticantes sêniores, os tão chamados gurus, representantes, digamos assim, das linhagens e da tradição, eles vão abordando diferentes métodos e processos para que o praticante ou o yogi espiritualista ele possa alcançar essa meta. Então, existem várias formas de metodologia para que se pratique yoga. Por exemplo, formas mais contemplativas, mantra yoga, no sentido de entoação de mantras. Formas mais filosóficas, o Vedanta, que é dado como Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. Nós temos, por exemplo, Bhakti Yoga, que vem a ser a yoga da devoção, assim como nós também possuímos o Raja Yoga, e dentro do Raja Yoga está situado o que chamamos de Ashtanga Yoga, proposto por Patanjali no livro Yoga Sutra. Então, Ashtanga Yoga significa o yoga de 8 partes, e dentro dessa yoga de 8 partes nós possuímos uma parte, um membro chamado asana, que no seu princípio conceitual, asana significa um assentamento firme e confortável. E logo, assim, muitos séculos após Patanjali, aparece um movimento dentro desse cenário do yoga chamado Hatha Yoga. Ha, Sol, Ta, Lua, Hatha, união do Sol e da Lua, significa a junção das polaridades que possuímos em prol de uma conexão maior. E para que haja essa junção das polaridades, é preciso haver um método, e essa metodologia ela se baseia num princípio mecânico, num princípio fisiológico, respiratório. Então o Hatha Yoga não se sabe quando isso começou. Existem vestígios na Índia muito antigos de pedras esculpidas de 4.000 anos atrás em templos muito antigos no norte da Índia, em que se vê algumas yogis sentados em postura de yoga, mas não se sabe quando isso começou. Porém, podemos afirmar que na Idade Média para frente começou sim com essa tradição dos natas shivaístas, certas práticas psicofísicas, digamos assim, e também purificatórias do corpo, que dentre elas se insere essa abordagem que chamamos asanas, e que é mais popular hoje, essas diferentes modalidades que possuímos, algumas mais tradicionais, outras mais ocidentais, mas enfim, são propostas de se praticar yoga, tendo como a ferramenta principal o asana, mas isso não significa que desmerece outras ferramentas, como meditação, como mantra e por aí vai. Então, quando chegamos no Ashtanga Yoga do Patabi Joyce, o que vem a ser essa prática em si? O Ashtanga Yoga do Patabi Joyce vem a ser uma prática constituída de asanas, e esses asanas são inúmeros, ok? E esses asanas, eles são organizados de tal maneira que cada asana vai preparar o seu corpo para a próxima. Então, uma vez que o seu corpo se estabelece num asana específico, naturalmente vem um próximo asana que dá continuidade ao trabalho terapêutico da série. Então, o Ashtanga é uma série de asanas que se subdivide basicamente em 3, chamada primeira série, série intermediária e depois série avançada, que se subdivide em outras séries. Eu vou fazer um outro vídeo para falar especificamente das séries. Então, uma prática de Ashtanga, uma aula de Ashtanga, digamos assim, ela se constitui de algumas etapas.
A primeira etapa vem a ser saudações ao sol. Segunda etapa vem a ser as posturas fundamentais, mais conhecidas como as posturas de pé. Logo inicia a série, que seria mais ou menos o recheio da prática. Logo após a série específica, que cada aluno vai praticar a quantidade de asanas que foi dado pelo professor, no qual pressupõe que o professor percebeu quantos asanas seria viável e funcional para aquele determinado aluno. Enfim, logo após a série vem as retroflexões, que são as extensões, as tão famosas pontes. Após as pontes vem as posturas invertidas, que vem a ser invertida sobre os ombros, a tão famosa vela, invertida sobre a cabeça, e logo após as 3 posturas finais que chamamos, que são eu gosto de dizer, os Padmasanas, de pernas cruzadas, para poder equalizar a energia e finalizar o trabalho. Então, o método funciona de maneira com que o aluno vá construindo uma prática pessoal dentro de uma série já estabelecida de asanas. Lembrando que essa série ela é organizada de maneira que cada postura prepara o seu corpo para a próxima. Por que esse sentido de cada postura prepara o seu corpo para a próxima? Porque a proposta é que os asanas eles vão se tornando mais complexos, não porque tem que ficar mais difíceis, mas muito mais porque eles vão acessando camadas mais internas do nosso corpo, não só físico e emocional, e naturalmente o efeito terapêutico ele vai mudando a proposta, ok? Sobre o efeito terapêutico nós vamos falar num próximo vídeo, no qual eu vou falar especificamente sobre a classificação das séries e a proposta terapêutica de cada série. O que é importante entender hoje é que essa prática de Ashtanga Yoga, na qual se ensina hoje, ela é uma organização de asanas que tem como principal característica o conceito de vinyasa, movimento e respiração, ou seja, todos os asanas e a transição entre os asanas estão dentro desse conceito de se movimentar dentro de uma respiração livre e sussurrante, para que possa aquecer o corpo e colaborar para trazer as toxinas à tona através do calor da pele e do suor. Então essa prática ela se fundamenta num conceito chamado Trishtana, que significa asana, respiração e foco ocular, ou seja, você cria uma estrutura no corpo que é chamado asana e dentro disso você ativa as contrações pélvicas. Logo após essa concepção de asana, você passa para a respiração, que vem a ser uma respiração livre e sussurrante, muito parecida com o que chamamos de Ujjayi Pranayama, e logo após isso nós iniciamos também, para finalizar o processo, o que se chama de Drishti, que vem a ser foco ocular. Para cada ponto existe uma posição do olhar, não só para estimular a articulação ocular, mas como também para ativar um fluxo de liberação de hormônios em determinadas glândulas, ok? Espero que fique entendível aqui para vocês esse vídeo e até a próxima.